Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Espírito Santo possa trazer clareza, revelação e nos encher da presença dele nesse dia de hoje, para que a gente possa compreender a profundidade, a intensidade, o tamanho, a distância de tudo aquilo que ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero te chamar para a gente falar sobre arrependimento das obras mortas. Eu vou dividir esse devocional em 2 devocionais, essa é a parte 1. Eu quero te falar sobre ressurreição, arrependimento de obras mortas. Então fica ligado aí, porque tem a parte 2 depois, tá bom? Queridos, eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. Olha só o que o escritor ou o autor de Hebreus vai escrever aqui. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Queridos, dá uma paradinha aí. Eu quero te falar que nesse dia que a gente está vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, queridos, há uma diferenciação muito grande daquilo que a gente viveu até ano passado ou até início desse ano, porque tudo é novidade, tudo tem se mudado de uma forma rápida e abrupta. Então hoje em dia o digital entrou de uma maneira muito forte, muito rápida dentro da nossa casa, dentro do nosso templo do Espírito Santo. E a Bíblia já ensinava isso, porque sempre houve assuntos diversos sobre Cristo, assuntos básicos sobre o Evangelho. Mas ela está falando aqui, ou ele está falando aqui de uma forma clara. Portanto, deixamos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Querido, tem muita coisa abençoada, tem muita coisa bendita que tem sido gerado conteúdo por esses digitais influencers, que são essas pessoas que têm propagado o Evangelho através do digital, e tem muita coisa contaminada. A verdade é que essas coisas básicas precisam ser deixadas de lado. Hoje em dia existem muitos cristãos vivendo como se tivessem mortos, queridos. E a verdade é porque a gente está focado. Muitas vezes, se isso estiver acontecendo com você, você tem buscado, você tem procurado, você tem ouvido, mas você tem sido inconstante, querido. Essa é um ponto em comum de pessoas ou de alguns de nós que tem buscado esses ensinamentos básicos e tem se perdido no meio. E eu vou te falar sobre isso. Olha o que o autor diz aqui, para que a gente cresça, avance a maturidade em nosso entendimento. Meus amados, a gente precisa entender o que está acontecendo. E um desses fundamentos, ou o primeiro deles, é o arrependimento. Querido, isso é muito forte. Olha só, você imagina se Adão, quando ele peca, a Bíblia fala que ele morreu. Por quê? Porque Deus disse para ele: Adão, assim que comer desse fruto, você morrerá. E eu creio, querido, que ele morreu naquele momento. E se ele tivesse se arrependido, quem sabe o que aconteceria, né? Mas a verdade é que ele não se arrependeu. Muito pelo contrário, ele pôs a culpa em Deus. A gente acha que ele pôs a culpa na Eva, mas não, ele pôs a culpa em Deus. Porque ele falou: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha só, querido. Então, muitas vezes a gente culpa Deus de uma maneira subliminar, olhando para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente convive, para as pessoas que estão ao redor, com as coisas que sofremos e que vemos. E muitas vezes isso está intrinsecamente, isso está de uma maneira sutil ligada a Deus. E a gente não se arrepende, a gente acaba culpando Ele. Então que nós possamos ter muito cuidado sobre isso. O arrependimento é muito sério. Se Adão tivesse se arrependido, talvez a história teria sido diferente. Mas a verdade é que eu quero te chamar para um arrependimento. Porque nesse mesmo capítulo 6 de Hebreus, no versículo 3, vai dizer o seguinte: se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Nós oramos agora: Senhor, permita que nós avancemos a esse maior entendimento em nome de Jesus. Versículo 4:
pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados. Ele vai continuar dizendo aqui, querido, que está falando do caído, aquele que já foi iluminado e que anda caído, esse não vê o arrependimento. Meu amado, não há escapatória. Quando a gente vive caído, fazendo as obras que a gente sabe que são obras mortas, que não são princípios e valores do reino, é impossível nós nos arrependermos. Então a gente, como cristão, muitas vezes acorda todo dia, ou tem alguns relances, alguns momentos onde a gente pensa, nossa, estou fazendo isso errado, estou fazendo isso de novo, e aí a gente quer se arrepender perante o Senhor, só que na verdade isso é mais uma angústia do que um arrependimento. A Bíblia diz que esse que anda de maneira caída, é impossível ele se arrepender. Vou continuar no próximo devocional falando isso, sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição das obras mortas. E eu declaro que você se arrependa e se volte ao caminho que Jesus tem, para a honra e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia bendito em nome de Jesus.